de volta, restabelecido, clã, Carlinhos. E Bacabal, como é que está a cidade depois dessas pelejas políticas? Como é que a cidade está, Carlinhos? A cidade não está muito bem, não. A cidade tem, em 2017, 2018, o Zé Vieira ainda, quando o prefeito ainda tentou revitalizar e fez muito ainda para o Bacabal, reformou muitas escolas e na infraestrutura que talvez seja o pior gargalo da nossa cidade, ele conseguiu colocar quase 30 quilômetros de asfalto de recursos próprios. Eu, junto ao governo do estado, coloquei 1 milhão de emenda, aliás, 900 mil para ser mais exato, 900 mil reais para asfaltamento. Também conseguimos a recuperação da Avenida João Alberto, que é a principal entrada da nossa cidade. Nós conseguimos isso, fora o mais asfalto, que foi para Bacabal mais ou menos mais uns 15 quilômetros, 16 quilômetros, que também foi um pedido nosso. Nós conseguimos esses asfaltos para a nossa cidade. Eu acredito, Nathanael, que se Bacabal não tivesse tido esse 2017, 2018 com essas obras, eu acho que na situação de Bacabal seria calamitosa, né? Seria calamitosa. Eu não consigo ver uma gestão progressista na nossa cidade com o atual prefeito. Não vejo que a tendência da nossa cidade é piorar, com problemas gravíssimos, como por exemplo a água. A água realmente é um problema gravíssimo na nossa cidade, embora o Rio Mearim passe ali do lado, né? Às vezes até nos cause bastante transtorno com as suas enchentes, que está começando, que a gente está na iminência de mais uma enchente que vai desabrigar pessoas. Então a gente vê essa situação com muita preocupação. Do nosso lado, nós continuamos fazendo o máximo que podemos nesse sentido de viabilizar que Bacabal seja melhor, né? Então, a gente tem feito um trabalho, e aí contando sempre com o governador Flávio Dino, no sentido de revitalizar. Uma das coisas importantes que aconteceu na nossa cidade foi a abertura do Hospital Laura Vasconcelos, o hospital regional, que na concepção dele, várias vezes em reunião com o ex-secretário de Saúde, o Ricardo Murat, eu mostrei para ele da importância desse hospital para a nossa cidade, mas ele não entendeu isso muito bem, porque ele colocou um hospital somente de 50 leitos na nossa cidade, né? E a previsão era que também não tivesse UTI. E já no governo do Flávio Dino nós lutamos, nós pedimos, nós reivindicamos, e houve uma alteração nesse sentido de colocar lá 10 leitos de UTI. E aí o que foi muito importante para a nossa cidade foi a implementação de um centro que pudesse absorver as urgências e emergências da nossa região, que era o nosso grande gargalo. Então, Laura Vasconcelos é um hospital de porta aberta, que não resolve as coisas eletivas, a normalidade dele não é atender a parte eletiva, porque essa deve ser feita pelo município e também, em alguns casos, a rede hospitalar do estado, como Timbiras, como Caxias, tem absorvido essa parte eletiva. Mas o que é mais importante é que Bacabal hoje atende todo trauma e toda cirurgia de urgência e emergência. E na última vez que nós fizemos mais uma reivindicação e o governador nos atendeu, e nos atendeu de pronto, eu me lembro que nós estávamos na inauguração do aeroporto, quando nós levantamos a voz ali, usamos aquele local, naquele momento, para pedir para que o governador pudesse colocar também a cirurgia, a neurocirurgia de urgência, né? Então, aquele paciente que chegava politraumatizado, mas que também tinha um TCE, que tinha um problema grave de pancada na cabeça, que ele teria que se deslocar para a capital, ou para Coroatá, ou para Presidente Dutra para fazer isso, e o governador nos atendeu esse pedido. Isso foi fantástico para a nossa cidade. Hoje o politraumatizado, que também tem um TCE, não precisa mais sair de Bacabal, é feita a cirurgia neurológica ali mesmo, e isso tem salvado muitas vidas. E o que é mais importante, né, sem o sofrimento de enfrentar as filas de socorrão, que a gente sabe que são sempre muito complicadas. Deputado, é fácil defender o governador Flávio Dino na Assembleia, até porque a oposição parece que não se entendeu, né? Eu não sei como é que é a sua visão da oposição, se ainda existe oposição, que parece que está cada um para um lado, né? Mas hoje nós vemos muito a questão da participação
muito confortável de vocês nessa bancada de governo. Como é que está a Assembleia hoje sobre a gestão do Otelino, né? As relações estão boas, bastidores ainda tem ruídos, como é que está isso? Não, essa legislatura ela deixou um ponto que é importante para a classe política. Houve uma grande renovação da Assembleia e isso a gente é taxativo em dizer de que o povo realmente quis renovar e renovou em quase mais de 50%. Então isso deixa um alerta. Com relação à oposição, ela ainda se fragmentou ainda muito mais com a saída do Edilásio, com a saída do Brade, que fazia uma oposição mais coordenada, né? A gente hoje sente que a oposição ainda está mais desarticulada ainda. Por outro lado, isso facilita realmente a vida do governo na Assembleia, né? Então ali tem uma grande maioria de pessoas que dão apoio ao governador, primeiro porque nós acreditamos que o governo dele está sendo um bom governo e também porque ele tem feito um esforço gigante de fazer o Maranhão prosperar e crescer e evoluir. Então a gente, por conta disso, a gente tem feito essa defesa do governo e a gente tem visto que a grande maioria da Assembleia tem tido essa tranquilidade lá dentro, com pouquíssimas atritos, e a gente vê que continua sendo muito tranquilo para o governo a aprovação das medidas que tanto o Maranhão precisa. Então não vejo muito problema. E com relação ao Otelino, que substitui o saudoso e grande Humberto Coutinho, que a gente sabe que é um grande líder, foi um grande líder político na região de Caxias, mas também em todo o estado do Maranhão. A gente, né, substituir o presidente Humberto é uma tarefa difícil, é uma pessoa que era agregadora, uma pessoa que tinha realmente um trânsito muito forte com todos os deputados, e o Otelino vem substituindo ele com maestria, com tranquilidade, com todo o apreço que nós temos a ele e ele a todos os deputados e a casa. Tem colocado a sua marca na sua gestão, e nós acreditamos que lá está tudo tranquilo, observando sempre a situação de que nós, os políticos, precisamos entender a voz das urnas. Então a gente precisa estar atento ao que o povo pensa e o povo quer com relação à renovação da política. E com relação, Carlinhos, às emendas impositivas, né? A Câmara já conseguiu votar, os deputados federais também em Brasília, e aqui no Maranhão ainda não se instaurou essa discussão propriamente dita no plenário. Como é que está isso? Há um entendimento dos deputados? A Casa já conversou nesse sentido? Há essa proposição, essa ideia de fazer a proposta para o governo? A emenda impositiva, que até a própria Câmara Municipal de São Luís também já colocou em pauta e já foi votada, a Câmara Federal também já fez. Eu acho que isso é uma tendência, né? É uma tendência, e nós esperamos que essa discussão se afine dentro da Assembleia para que a gente possa... porque assim, o instrumento que nós temos para fazer política nas nossas bases são as emendas, né? Então, como é que eu posso fazer a contrapartida em Bacabal se eu não tiver liberado as minhas emendas? Como é que eu posso fazer a contrapartida numa cidade como Brejo de Areia, em que eu tirei mais de 50% dos votos válidos, se não for através das minhas emendas? Claro que no dia a dia nós estamos aqui com o prefeito, correndo as secretarias, mas a emenda é um instrumento que nós temos de levar políticas públicas para os lugares onde nós somos votados. Então, assim, do meu ponto de vista, precisa ser trabalhado, e aí não precisa necessariamente partir da oposição, porque eu acho que aí gera um trauma político. Trauma político. Então, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa, na base, conversar mais sobre isso e no futuro a gente discutir e até levar essa proposta para o governador, que eu acho que é muito salutar, em que essas emendas sejam impositivas no sentido da gente poder utilizar o que nós temos no orçamento para que a gente possa fazer política pública nos lugares onde nós somos votados, principalmente. O senhor foi votado em quantos municípios, deputado, dessa vez?
Uai, rapaz, eu sempre sou votado em mais de 170 municípios, né? Então, eu sou um político que roda muito e que... o senhor é conhecido, porque o senhor não é um político midiático, né? Verdade. O senhor não acredita muito nessa questão midiática, quer dizer, acreditar até acredita, tenho certeza que o senhor acredita, mas o senhor é muito de base, né? Hoje, como é que a população que o senhor roda, porque nós sabemos que o senhor é um deputado de comunidade, que gosta de estar no meio lá, né, sentado com o povo e tudo mais, né, comendo da mesma colher, como se diz no interior. Como é que as pessoas olham hoje o governo de Flávio Dino? Né? Há esse sentimento real de que as coisas estão mudando, que há um processo... Porque nós vemos a infraestrutura muito forte, nós vemos a saúde tentando encontrar um caminho que é quase impossível, né, com todo esse processo, e a educação que tem dado um retorno, né, até assustador. Tivemos agora mesmo 80% mais de 80% dos estudantes da UEMA vieram das escolas públicas. Tivemos presidiários que passaram no Enem, quer dizer, uma coisa que se esperava há 10 anos. Como é que o povo fala para o senhor de Flávio Dino? Isso é que a gente queria entender. Duas maneiras de fazer política bem clássica. Um é fazendo mídia, sendo midiático, que não é o nosso caso, você sabe que a gente tem uma certa dificuldade de... Carlinhos é mais tradicional ali. Né? Pronto. E a outra maneira é aquela de estar junto com o povo. Eu acredito muito que quando o eleitor conhece a gente pessoalmente, facilita pedir o voto. Então, como eu não sou midiático, como eu não sou bom de mídia, eu prefiro ir nas bases e mostrar o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, junto com as bases da eleição. E isso tem, como eu disse no começo, em que a minha trajetória política mostra que isso funciona também. É claro que o desgaste pessoal é muito maior. É muito fácil botar uma câmera aqui na frente, fazer um vídeo e esse vídeo viralizar, esse vídeo espalhar, ou então você ir nas bases lá, mostrar o que você está fazendo, como você pensa, como você quer trabalhar, né? Então eu fiz essa opção, embora bem mais árdua, mas também me dá a oportunidade de conhecer o nosso estado, nos dá a oportunidade de conhecer as necessidades em loco, lá nos povoados. Eu gosto muito, eu costumo dizer, Clã, que tem vários povoados em que eu sou o mais votado a 3 eleições. Isso significa que eu continuo fazendo política lá, que eu não abandonei e que eu sempre estou recebendo os meus amigos, tentando resolver os problemas que são gerados dentro dessa comunidade. Então é exatamente isso que eu faço. E isso ainda surte efeito, e isso mostra, mais uma vez, talvez bem mais trabalhoso, mas isso funciona e continuará funcionando. E claro que o estado do Maranhão vem o acúmulo de problemas de muitos anos, né? A gente sabe disso. E o governador Flávio Dino tem se debruçado sobre esses problemas, tem buscado em algumas áreas com mais efetividade, em outras áreas com menos, mesmo porque, como você mesmo citou, tem áreas que são tão problemáticas que realmente não é muito fácil. Mas eu acho que o governador tem achado, e é isso que a população nos faz perceber quando nós estamos conversando com ela, de que, claro que a gestão tem gargalo, tem problema, mas que tem satisfeito na grande maioria da população, visto que, mais uma vez, ele se elege em primeiro turno. Isso mostra o respaldo que ele tem junto à população, e é exatamente isso que a gente vê nas nossas caminhadas no dia a dia, andando pelo estado. É claro que oposição ela sempre vai ter, e é salutar para a democracia que essa oposição exista. Eu acho até que ela está muito debilitada nesse momento, mas eu acho que precisamos até de que a oposição se fortaleça no sentido de poder levar os debates com mais substância e com mais compromisso para aquela casa, e daquela casa se irradiar para todo o estado. Quem você vê ali que possa assumir esse protagonismo da oposição na Assembleia ali com a saída do Edilásio e do próprio Braide? Sim, tem uma parte da oposição, né? Tem uma parte da oposição que pelo menos estão nos partidos de oposição, mas que são tão situação quanto todos nós que somos parte da situação, né?
Então a gente vê claramente dentro do próprio PMDB, do MDB. Calado, né? Roberto Costa, no caso. Costa. Não gostaria. Fala logo o nome, Roberto Costa é final. Mas essa é a verdade. Hoje em dia ou é oposição? Porque nem nós na imprensa. Parece que ele sempre tirou a pedra e escondeu a mão ali, né? Fica ali naquele negócio, né? Então, vocês já viram isso, então eu não preciso nem comentar a respeito dessa situação. E tem oposição que de uma maneira ou de outra está lá subindo e defendendo os interesses da oposição do Estado. Eu acredito que o Adriano tem procurado fazer um ponto com mais consenso, né, com mais, até mesmo com responsabilidade no que diz respeito ao debate. Mas sinto que a oposição está cada dia mais frágil no Estado. Vou te fazer uma pergunta em relação a dele. Você, como caboclo do sertão ali, né? De pegar o gado ali no chifre, ali, a tradição da família. Né? Literalmente, né? Vamos esclarecer. Você tiraria o Florencio do nome como o Adriano tirou o Sarney dele? Isso é saia justa das entrevistas, é claro. Na realidade, eu não entendi muito bem o que o Adriano quis com aquilo ali. Talvez até nem ele, talvez, deputado. Talvez seja assessoria, seja o marketing dele, não sei. Mas eu confesso que eu, por exemplo, tenho um orgulho muito grande de ter no sobrenome Florencio. Então, é a história da minha família, a história do meu pai, e aí nós fizemos... Desde o começo lá da empresa de transporte, tudo, bem antes. Agora mesmo nós fizemos o segundo encontro da família Florencio, onde juntou quase 300 pessoas, e a turma do Ceará não veio quase ninguém, né? Então, assim, e ali nós temos um primo que é muito... o Michel, que é médico, que é muito cuidadoso na história da família, e ele tem feito um trabalho de esmiuçar o nosso passado. Já chegou até em Portugal, da Ilha de Flores, de onde saiu a nossa família. Talvez o nome Florencio venha por isso, né? E descobriu até que, muito provavelmente, a nossa família advento dos cristãos novos. Eu não sei se vocês lembram dos cristãos novos, que eram os judeus que não podiam confessar, que precisavam adotar a religião católica. Pronto. Muito provavelmente a nossa família vem dessa origem judia, né, o que nos orgulha muito. De ter nas nossas origens isso. Então, assim, eu particularmente não tiraria. Mas hoje ele foi à tribuna, não sei se vocês viram, ele foi à tribuna ressaltar de que vai mudar o nome parlamentar dele mais uma vez, que vai botar José Sarney, né? Eu também não sei se é o outro extremo também, então precisava ver. Eu te confesso que eu não tiraria. Tem coisa mais importante não, deputado, com todo respeito, que o senhor não tem nada a ver com isso, mas será que é uma coisa Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não tem nem como comentar uma coisa dessa. Né? Vai lá.